Irmãos e irmãs, quando termina o ano litúrgico, nós celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo e proclamamos e repetimos que o Senhor Jesus está acima de todos. É Deus com o Pai e o Espírito Santo, o Senhor de todos. O seu reino está acima de todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra se submetem a Ele, ao seu reinado. Então, e a história da humanidade ela está marcada, selada pela presença de Deus, que conduziu, que criou. Deus que cria o universo, Deus que cria o ser humano à sua imagem e semelhança. É Deus que vem e escolhe o povo de Israel. É o homem que pecou e Deus começa a buscar o ser humano na história da salvação. Deus então vai preparando, escolhe esse povo de Israel, prepara esse povo de Israel, faz uma aliança com ele, dá os mandamentos, vai preparando, envia os profetas, os reis, os juízes, vai preparando para a vinda do seu Filho. Então, quando chega a plenitude dos tempos, vem o seu Filho. Ele então, pela ação do Espírito Santo, Maria concebe a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando essa pessoa tem o nome agora de Jesus, é Deus. Então, por isso nós proclamamos hoje a maternidade divina. Então, Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus. É Deus. Não dá para a gente separar a parte humana da parte divina. Ela é a mãe da pessoa de Jesus, que é Deus. Por isso, maternidade divina. E hoje, então, iniciamos o ano proclamando esse dogma mariano. Maria é mãe de Deus. E também nós iniciamos agora o ano. E esse ano de 2024 também ele existe por causa de Jesus. Você parou para pensar? É 2024 anos do quê? Como é que a humanidade se organizou a partir... foi se organizando esse 2024, então revela aproximadamente o nascimento de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse ano, como todos os outros anos que vêm, são anos da graça, são anos do Senhor, pertencem ao Senhor Jesus. Então para nós não são apenas um ano civil, é um ano de graça. É o ano em que nós continuamos proclamando o senhorio de Jesus sobre a história, sobre a humanidade de todos os tempos. E essa verdade é real. Então nós precisamos lembrar disso nesse dia, que inicia o ano. Mas mais um ano da graça do Senhor, mais um ano sobre o senhorio de Jesus, mais um ano que celebramos o Natal do Senhor, que veio a este mundo. Então, por quê? Porque o nosso olhar, meus irmãos e irmãs, precisa estar sempre voltado para Cristo, sempre. Então, toda a nossa vida, a nossa história, todos os nossos afazeres precisam estar voltados para Ele. E a partir dele construir toda a nossa realidade. Então não podemos criar caixas separadas na nossa vida, aonde Deus não entra. Então para nós cristãos é o ano da graça, é mais um ano do senhorio de Jesus. E nesse ano a gente quer, realmente a palavra de Deus vem nos apontar o quê? Primeiro, vem agora na carta aqui de São Paulo aos Gálatas lembrar o quê? Que todos nós, que Deus
na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então nós falamos, nascido de Maria, a mãe de Deus, a mãe de Jesus. E esse Filho que vem na plenitude dos tempos, ele vem e derrama sobre nós, ele dá essa graça, ele nos salva, ele nos resgata, dando a sua vida na cruz. E envia, após a sua morte, sua ascensão ao céu, em Pentecostes ele envia o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito vem em nós transformar o nosso coração, nos fazer nascer de novo, nos configurar a Cristo Jesus. E vem para nos unir a Ele de uma forma profunda, uma forma verdadeira e real, espiritual verdadeira, fazendo que os sentimentos de Cristo, nosso coração também agora tem os mesmos sentimentos de Cristo. Se unam à graça divina, se unam ao pensar de Deus, se unam ao pensar de Cristo. Deus nos dá essa graça. Então, em nós, o que a palavra nos diz? Existe, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, ó Pai. Ou seja, Deus nos deu um Espírito de Filho. Então, nesse ano de 2024, é o ano também que Deus nos lembra que nós somos seus filhos. E Jesus é o nosso Senhor. E Ele nos diz que nós não somos mais escravos, mas filhos, e tudo por graça. Então entramos esse ano com gratidão, lembrando que somos filhos amados de Deus. Isso significa, quando nós reconhecemos isso, que de fato vem todo aquele ensinamento de Jesus no Evangelho, onde Jesus nos lembra que Deus é nosso Pai, de que o Pai sabe daquilo que nós necessitamos, que nós somos irmãos, e que de fato devemos amar a Deus como Pai, viver como irmãos, ter um relacionamento com Ele como filhos, com confiança, mas também um abandono na vontade do Pai, como o Filho de Deus. Porque o Espírito Santo, eu falei muitas vezes sobre isso, ele vai nos configurar a Cristo, vai fazer com que cada vez mais Cristo cresça em nós. Então, aquilo como Jesus viveu, São João fala isso. Então, como é que nós sabemos que permanecemos em Deus? Quando nós procedemos como Jesus procede. Então, como é que Jesus procedeu? Ele veio em tudo fazer a vontade do Pai. Então, para nós também, nesse ano de 2024, realmente ser filho significa agora também abandonar-se, permitir que, de fato, a vontade de Deus se cumpra em nossa vida e também nos esforçarmos para que essa vontade de Deus se cumpra e nos darmos conta também, à luz da graça, que muitas vezes pode acontecer, infelizmente, de nós pecarmos, nós errarmos esse caminho, mas o Senhor nos lembra que somos filhos, que Ele é nosso Pai, que Ele é misericordioso e por isso nos dá também o sacramento da reconciliação, da unção dos enfermos. Nós podemos recorrer ao longo da nossa história, nesse tempo também de 2024, para voltarmos à graça, para aprofundarmos cada vez mais o sentido de sermos filhos, de buscar a verdadeira santidade. E também nos dá essa graça de perceber que o Filho de Deus nos chama para a vida eterna. Então, o Filho de Deus, ele vem para a terra e volta para o céu, volta para onde ele voltou. Maria, ela é criada e depois ela é assunta ao céu. Então, o Filho de Deus tem esse caminho, que é o caminho de Jesus, que é o caminho da Virgem Maria. Ou seja, nós também, nesse ano de 2024,
precisamos ter sempre essa meta da santificação, sermos santos. Realmente termos essa meta na vida eterna, é colocar, quem sabe, a nossa meta na vida eterna, e não nas coisas que passam. Porque muitas vezes acontece que a gente vai levando essa vida como se aqui fosse o paraíso, como se aqui fossem as coisas, que tudo se esgotasse. Para nós cristãos não é esse o horizonte. Para nós cristãos, o nosso horizonte, a nossa meta é a vida eterna, é o céu. Então, nesse ano de 2024, vamos caminhar nessa direção. Como filhos e filhas de Deus, amados por Deus, caminhando sob o senhorio de Jesus, permanecendo na graça do Senhor, colaborando com a sua graça, vivendo em estado de graça, procurando nos corrigir, procurando amar mais a Deus, amar mais os irmãos, como o Senhor Jesus nos ensinou. E rompermos cada vez mais com a escravidão do pecado, porque para nós cristãos a escravidão, o pecado é a maior escravidão de todas. Então, e Cristo nos liberta dessa escravidão. Então, quando nós caminhamos nesse tempo, também, quando nós pecarmos, não vamos permanecer escravos do pecado. Vamos recorrer a Cristo que nos liberta desse pecado. Quando nós nos confessamos, então Ele vem e nos liberta a nossa vida, a nossa alma dessa escravidão e nos devolve para a graça de Deus. E por fim, meus irmãos, nesse ano de 2024, Deus, através da igreja, deseja que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre todos os seus filhos, conforme está na primeira leitura. Então, que Deus, eu peço agora, eu faço nesse momento também essa oração de bênção sobre todos vocês, sobre todo o povo que Deus me confiou. Então, feche os seus olhos agora e receba essa oração de bênção, para que neste ano de 2024 você possa caminhar em comunhão com Deus, que você também envolva o seu rosto para Deus, com mais profundidade, com mais perseverança, que nós não vamos tirar os nossos olhos do Senhor Jesus. Então, acolhe essa bênção, povo de Deus da São Martinho, pessoas que vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, e todo o povo que Deus já me confiou, rezo sobre eles dizendo: que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça voltar sobre vós a sua face, e se compadeça de vós também neste ano de 2024. Que o Senhor Deus volte para vós, para a vossa família, o vosso coração, para as vossas aflições, para as vossas doenças, vossas dificuldades, do seu rosto. E vos dê a paz que vem de Deus, a paz que vem pela reconciliação com seu Filho Jesus. E derrame sobre vós abundantes graças. Que o Senhor fortaleça o seu povo com a sua bênção. Então, acolhe no seu coração essa palavra, essa bênção de Deus nesse início do ano. E como diz esta oração, o Senhor vai volver o rosto para vós. Mas procure, meu irmão, minha irmã, nós também vamos voltar o nosso rosto para Deus. Estar caminhando em comunhão com Ele neste ano de 2024, para que Ele seja de fato para nós um ano de graça, mais um ano da graça do Senhor. Vamos fazer um breve momento de silêncio, então, acolhendo em nosso coração essa graça, essa bênção, acolhendo a palavra do Senhor em nosso coração.